Pérola, não era? Isso. Eu acho que até pode ter sido dele mesmo, porque o cara que eu fui deve ter comprado dele, não sei. Eu sei que é o seguinte, a gente foi 2.600 quilômetros daqui em Porto Velho, Rondônia. De M. Pelafra. De M. Pelafra. Então foi uma história assim que... Mas cheguei lá e comecei a história lá em Porto Velho. Você sabia pra onde você ia exatamente? Não sabia muito, eu sabia que eu tinha que ir para Garimpo Bom Futuro, em Ariquemes, Rondônia. Ariquemes, Rondônia. Naquela época, hoje, eu quero falar com você que tá em casa. Hoje, Ariquemes, hoje ainda não tem no mapa. Você imagina em 84. Então, não tinha mesmo, mas hoje tem sim. Hoje é uma cidade super legal, inclusive que tem lá um pessoal que quando eu tive no garimpo, que eu cheguei lá sozinho, com uma mão na frente e outra atrás, passei fome, tem uma história. Se eu for contar aqui... Garimpo é feio, bicho. É feio. Quando eu cheguei lá, chama Fofoca de Garimpo. Então chegou a ter 40 mil pessoas dentro do garimpo. Eu cheguei e dormia num barzinho, numa corrutela, que eu conheci um senhor chamado Seu Zequinha, me deu uma rede para me dormir. Bom... Não tem cama no garimpo? Tem, Cacá? Tem, com o tempo tem, mas no geral quando você chega, todo garimpeiro é rede, uma árvore na outra e... Facão para abrir espaço, né? Mas... Você dorme com o olho só lá? Com certeza. Quando eu cheguei lá foi assustador. A quantidade de gente que eu vi morrer, que eu vi pai matar filho. Gente da onde, Cacá? Do Brasil inteiro? É um lugar do Brasil. Porque, no geral, todo mundo está numa situação difícil, tá, né? Que foi o meu caso, que fui para lá, porque eu não tinha onde cair, tinha filho, família para sustentar. Mas, de uma forma geral, todo mundo que vai para essa história vai sabendo de muita consequência, de dificuldade. Só que eu não sabia que era tanto. Mas cansei de ver história. História não, eu vi com os meus olhos, de chegar num gig para trabalhar, ver máquina enfiar uma pá carregadeira para pegar material para colocar no gig e sair. Perna, braço, corpo, essas coisas todas. Agora, Cacá, é uma pergunta, aliás, a produção tá fazendo aqui pra gente. Você chegou no garimpo, diz que todo lugar do mundo onde você vai, você encontra um taubatiano. Tinha taubatiano lá? Tinha sim. Quem que era? Uma meia dúzia. Tá brincando? Tem que falar, Otávio Lobato. Só tá bom, Otávio Lobato. É melhor? Tá bom. Rodado Otávio também. Depois eu fui pro Peru, conheci uma menina que também tinha... Taubatiana. Quem que é? Pode citar? Machu Picchu. Eu não me lembro bem, eu sei que eu era bonitão na época, ela foi dar em cima de mim, assim, eu muito crianção, tinha 24 anos, mas era da família Fonte, eu não sei, tinha loja aqui no mercado municipal, ela tinha fugido como criança ainda, e essa pessoa eu conheci lá em Machu Picchu, descendo a terra, que eu fui comer aqueles milho, que o milho peruano, né, o grão é desse tamanho, assim. Parece uma espiga. O milho é quase o tamanho da espiga nossa. Mas foi muito legal, eu entrei... Além do milho, o que mais você comeu no Peru? Vamos mudar de assunto. Vamos. Não, o que você comeu? São pratos diferentes, né? O Thiago tá fazendo o sinal aqui, porque ele gosta de uma comida... colada, comi lombo saltado. Porque... O que é lombo saltado em Tremembé que fala é a mulher quando tem... Eu sei que é difícil pra mim, que sai daqui do Brasil, vai pra um lugar acostumado a comer arroz, feijão, carne moída e tal, chega no Peru, aí tem aquele negócio de pisco, e eu não me dava muito bem. E eu fui numa... Pisco ou não? Não. Aí, babá. Mas, na situação que eu encontrava lá, eu não tinha tanta grana, porque eu fui numa situação que o médico de Pina, amigo meu, me levou. Acabou minha grana e a gente chegou em Machu Picchu, todo mundo podia comer no restaurante e tal. Só que o valor da comida era X, eu não podia comer, eu tive que descer, esperar. Peraí, não desce não. Vamos fazer o seguinte, comercial pintando, eu volto já. Cacá Araújo. Meu, isso tem história, mas tem história. Não sai daí não. O programa Vavá Beraldo vai e volta já.
40 anos, a Churrascaria Bomboi oferece tradição, bom atendimento e o melhor churrasco da região. Além de experiência em carnes, a Churrascaria Bomboi também possui amplo cardápio de saladas, mesa de frios e acompanhamentos diversos. Localizada às margens da Via Dutra, no quilômetro 113, a Churrascaria Bomboi tem como prioridade a qualidade de seus pratos e de seu atendimento. Por isso, podemos dizer de boca cheia: em nossa tradição, você pode confiar. Churrasco bom, chimarrão. Estamos de volta aqui ao vivo, obrigado pela grande audiência. Aliás, queria cumprimentar lá em Tremembé o Gilberto Pinheiro, a Cláudia, a Laurinha, todo mundo sintonizadão. O Eninho Cartucheira, obrigado Eninho, um beijo no seu coração. O Eninho é de Cruzeiro. Cacá conhece Cruzeiro? Onde é que você não conhece, Cacá? Eu conheço muitos lugares, inclusive Cruzeiro é a terra da minha mulher hoje, a Andresa. Opa, Andresa é de Cruzeiro. É de Cruzeiro. Então manda um alô pra quem que tá assistindo a gente lá em Cruzeiro, Cacá. Eu não sei quem tá assistindo. Não, mas já a família. Toda a família da Andresa, um beijão, um abraço. Cacá, quanto tempo de garimpo? Foi de 85 a 92. Aliás, eu nunca deixei de gostar assim de história de garimpo, mas que eu fiquei indo e voltando de 85 a 92. O que de mais precioso você trouxe do garimpo? Foi a família que eu conheci lá em Ariquemes, que é minha mãe de coração de Nalva, meu irmão Edinho, os filhos deles, a minha irmã de coração, a Mônica. Eu peguei, uma vez eu fui socorrer um menino, que é do Zequinha, que me ajudou quando eu cheguei no garimpo, e eu peguei Endolimax nana. É uma doença que dizem que vinha de uma ameba. Eu tomei água de poça d'água, porque não tinha. O menino pegou hepatite, eu tive que levar ele 110 quilômetros por selva até Ariquemes. E na situação difícil, que não tem água nada, você acaba tomando, porque o desespero é grande. E nisso eu peguei esse Endolimax nana. Eu conheci essa família. Eu sei que eu fiquei muito ruim, porque Endolimax nana é uma ameba que afeta o fígado, sei lá. Cuidaram de você. E eles cuidaram de mim um tempão. E eu tomava um remédio que durava 7 dias. Eu ficava bem uns 3 meses. E passava um tempo, eles começavam de novo. Então, às vezes, eu tava dançando na Cotton Club, essas coisas, você lembra da Cotton Club. E eu senti uma dor que é insuportável mesmo. Dá a impressão que... O garimpo mudou muito? Você teve... Quando é que você teve no garimpo ultimamente? Não, faz tempo que eu não vou pra lá. Há uns 8 anos atrás, eu voltei. E, às vezes, de 2 anos, eu vou visitar minha mãe de coração, mãe de Nalva, o Edinho, minha turma lá. Só que é o seguinte, o garimpo quando começa em fofoca. Então é bico jato, é a pá, não sei o quê. Depois vem os grandes, né, empresários, empresas com equipamento. Então aí muda tudo, da água pro vinho. Aí o que sobrou eles vêm pegar, só que eles ganham mais que até aqueles que começaram devagarzinho. De uma forma geral, o garimpo é o seguinte, é a febre do ouro. Eu aprendi isso quando eu fiz curso de imologia. Você vai para uma história dessa, numa situação de dificuldade, atrás de 1 quilo de ouro. Aí você vai lá, conquista esse 1 quilo de ouro. Só que daí você passa a viver no meio que 1 quilo de ouro que você acabou conquistando não é mais nada. Aí você quer 10 quilos, 20 quilos, 2, 30 e tal. É onde você... Quanto você conquistou? Se eu falar, vai ser até... Eu ganhei muito dinheiro. Mas na verdade eu não ganhei dinheiro garimpando. Eu ganhei dinheiro com um empresário do Rio de Janeiro. No garimpo? No garimpo. Que eu aprendi a mexer com casterita. E foi esse Zequinha que eu salvei o filho dele que estava com empatite da morte. E ele me ensinou tudo. E depois veio meu irmão Edinho. E eu conheci esse senhor que passou a confiar em mim, que falou, pô, os caras não tinham coragem de vir aqui de São Paulo, do Rio, e lá no meio do garimpo enfrentar tiro, roubo, um monte de coisa a mais. De repente alguém assistindo, você recomenda o garimpo hoje?
Na verdade, eu não recomendo de forma alguma, que existe a febre do dinheiro do ouro. Pessoa que vai para uma história dessa, quando ganha muito, esquece dos filhos. Se perde. Porque o dinheiro, na verdade, faz as pessoas esquecerem de quem está do lado, da família. Mas eu me dei mal, me dei bem de novo e tal. De uma forma geral, eu me dei bem em tudo, porque a minha maior fortuna que eu tive de garimpo foi a mãe que eu tenho de coração, que cuidou de mim, da minha doença que eu peguei lá. O meu irmão Edinho, que ontem até ligou para mim. E de uma forma geral, aprendi a mexer com madeira, com máquina. Hoje eu piloto avião, eu já pilotei avião. Caterpillar. Caterpillar, qualquer coisa eu faço e tal. E esse é o Kaká. Kaká, vamos agora para um outro capítulo da sua vida. Esta é a sua vida. Andava Kaká paquerando pelas ruas do Capivari em Campos Jordão, anos 80. Verdade. Como é que foi, Kaká? Como é que foi? Conte-nos essa história. Nem todo mundo sabe. Presta atenção, o sucesso perseguiu esse moço. Você forçou a barra, mas... Como é que foi, Kaká? Eu andava à toa lá. Não, você estava passeando. Eu, numa história de negócio, eu perdi tudo em jogo, fiquei zerado. Aí eu tava no hotel do meu pai, aí um dia ligou uma mulherada lá de Minas, que eu conheci, pessoal, muita gente boa, Kaká, a gente tá indo te visitar e tal. Eu falei, pô, só que eu tô sem grana, sem carro, sem nada. Não, a gente vai, pega você, paga tudo e tal. Eu falei, eu só tomo uísque e tal. Usaram o seu corpinho? Não usaram, nunca ninguém usou, na verdade. Tem uns que quis usar. Usufruir. Mas foram lá, ficaram no hotel do meu pai e me levaram pra Campos Jordão. Aí eu tava no Boulevard. Não é Boulevard, é no Boulevard. A história não tinha Boulevard na época? Tava no Baden-Baden. Então, no Boulevard ali e tal. A gente tava numa mesa. Aí chegou um monte de modelo, olhou pra mim assim, eu andava com óculos Ray-Ban, caçador que eu tinha. Você já tava de Ray-Ban? Que eu andava de 750 e tal, só que eu aprontava muito. Na época era 7 Galo? 7 Galo, que eu, ganhando dinheiro no garimpo, comprei F1000, 7 Galo, casa no Leste, em Pino. Eu ganhei dinheiro pra caramba. E isso você já falou? Conheci tanta gente e acabei... Bom, fui pra lá. Aí as meninas chegaram, pediram licença educadamente pra minhas amigas, da minha terra em Minas.